Seja bem-vinda a mais uma aula do nosso método CMC. E eu imagino que você tenha ficado até com saudade das nossas aulas, né? Afinal de contas, eu deixei essa aula um pouquinho travada até que você fizesse a atividade da aula anterior. E me fala, como que foi fazer o detox aí na sua casa? Como que ficou a sua casa depois dessa grande arrumação? Como que você e a sua família estão se sentindo após ter tirado todo esse lixo, as coisas velhas que estavam dentro da sua casa? Eu espero mesmo, do fundo do meu coração, que você tenha feito como eu te orientei e que já esteja colhendo frutos disso. Eu tenho alunas que só de fazerem a limpeza na casa já eliminaram vários excessos corporais, você acredita? Então, caso você não tenha feito, caso a sua mente sabotadora esteja te dominando, eu te aconselho a parar agora essa aula, voltar lá, assistir a aula novamente e fazer essa atividade que é poderosíssima. Você não está entendendo o quanto que as coisas podem mudar aí na sua casa, o quanto que você pode modificar a sua estrutura física, o quanto que você pode eliminar os seus excessos de uma forma muito mais saudável e rápido, se você fizer começar o processo fazendo um detox lá na sua casa. Eu já falei aqui algumas vezes sobre treinar a mente, não já? Na neurociência, a gente chama isso de neuroplasticidade. E como eu falei, para reprogramarmos a nossa mente, precisamos de atividades que vão criar novos caminhos neurais. Lembra quando eu comentei sobre o adulto que percorre a trilha que a criança construiu na infância? É exatamente isso. Você vai permitir construir e acessar novas possibilidades, novas oportunidades. A tarefa que separei para a aula de hoje é uma tarefa muito poderosa e que você precisa se comprometer em fazer ela com muita dedicação. Bom, vou te explicar como que ela vai funcionar. Nós vamos construir a nossa ICP, a nossa ideia central permanente. Como que vai ser isso, Clau? Como que vai ser? Vou te explicar tudinho agora como que vai funcionar essa atividade. Nós vamos criar perguntas e respostas. Eu deixei um arquivo em anexo aqui para te orientar. Eu já coloquei algumas perguntas aqui, algumas respostas também, para você ter ideia de como começar essa atividade. Mas você precisa ter uma pergunta, como se fosse uma pergunta mãe em relação a isso. Vou te dar um exemplo. Essa pergunta mãe pode ser: como farei para eliminar os meus excessos de forma definitiva e saudável? Vou te dar um exemplo dessa pergunta mãe, como pode ser. Como farei para eliminar os meus excessos e me manter saudável de forma definitiva? Um exemplo. Como farei para manter conectado o meu corpo e mente de forma que terei uma vida saudável? Tá entendendo o tipo de pergunta? E aí, quando você criar a pergunta mãe, as outras perguntas vão ser perguntas que vão te direcionar. Aí você vai colocar: o que eu tenho que ler para que eu consiga me manter saudável de forma definitiva? Quais lugares eu devo frequentar para que eu consiga me manter saudável de forma definitiva? Como deve ser o meu almoço para que eu consiga me manter saudável de forma definitiva? Que horas eu tenho que acordar? Quanto de água eu tenho que beber por dia? E aí, depois que você criar essas perguntas auxiliares da pergunta mãe, você vai começar a responder elas. Que tanto de água que você precisa beber? O que você precisa comer? As pessoas que você precisa se conectar? Os lugares que você precisa estar? Os nãos que você precisa dizer? Os sims que você precisa dizer? Talvez você precise ir a algum médico, fazer alguma consulta. Talvez tenha muito tempo que você não faz um exame de rotina. Então, dentre essas perguntas, você vai colocar perguntas que te direcionam
para o seu objetivo principal definido, que é a sua ideia central permanente. Você precisa estar sempre se conectando a ela. E todas as suas respostas não vão ser assim também não. 2 litros de água. Não. Preciso ingerir 2 litros de água para que eu consiga me manter de forma saudável, me manter saudável de forma definitiva. Ei, mente sabotadora! Já tá pensando em não fazer, né? Eu sei disso. Mas só que você vai fazer. Lembra? Para mudar o seu comportamento, que está aí enraizado há muito tempo, é só com atividade, atividade e atividade. E você vai fazer para mim 35 perguntas poderosas e dá 35 respostas também poderosas. Quando você terminar, você vai deixar aí no seu caderno essas perguntas e respostas poderosíssimas e de vez em quando vai lá e lê. Mas só de você fazer, e é escrito, né? Lembra que a gente combinou, papel, né? O caderno e caneta. Só de você estar escrevendo, por serem perguntas mais extensas, não serem, né, perguntas e respostas mais extensas, o seu cérebro já registra muito bem essa informação. Então é isso que eu quero que você faça. 35 perguntas que elas vão nortear 100% em cima do seu objetivo principal definido e você vai manter o foco ali, Quando você terminar, eu tô te esperando na próxima aula. Combinado? Grande beijo!